é um módulo de processo de indexação dentro da disciplina indexação. E hoje, especificamente, nós vamos tratar das etapas do processo, das práticas e métodos de indexação. Então, primeiro, vamos voltar um pouquinho no que nós vimos na nossa última aula, né, na nossa última live. Eu falei com vocês que o processo de indexação, ele se divide em 2 estágios, e esses 2 estágios, eles se subdividem em 3 etapas. Então, nessa nossa última live, nós falamos de análise, que é uma das etapas da indexação, e de síntese, que é a outra etapa do processo de indexação. E a análise-síntese, ela se dá, né, a análise especialmente, ela vai acontecer por intermédio da leitura. E é uma leitura específica, é uma leitura documentária. Então, a leitura documentária, aí nós abordamos esse tema na nossa última live, é o que permite ao indexador reconhecer aquilo que deve ser indexado na etapa de análise, e na etapa de síntese, ele vai transformar esse material indexável aí em termos de indexação ou em descritores. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho melhor desses 2 estágios, especialmente do estágio de síntese, né, da etapa de síntese, o estágio de tradução, porque o estágio de análise, ao falar de leitura documentária, de tematicidade, que foi o abordado na nossa última live, a gente já conseguiu aí abordar com certa profundidade esse estágio. Então, a etapa de análise do documento, ela deve ter foco no usuário, e ela vai selecionar conceitos que estão explícitos ou que estão implícitos. Né? Ou seja, conceitos que a gente consegue visualizar, os próprios termos no documento representam importantes conceitos para a descrição de um documento, ou conceitos que estão mais implícitos, que requerem interpretação, que requerem um conhecimento profundo daquela área de conhecimento. E aí, o resultado da análise caminha para a síntese, aonde esses conceitos eles vão ser traduzidos numa linguagem apropriada. Então, os conceitos identificados, eles vão ser traduzidos numa linguagem apropriada, que vai servir como ponto de acesso para a recuperação da informação. Então, até aqui, é muito do que a gente viu no módulo 1, né, em momentos distintos do módulo 1, e especialmente na nossa última live. Muitos autores também destacam a etapa de controle de qualidade. Né? Então, além dessas 2 etapas, o controle de qualidade do processo de indexação como um todo é visto por alguns autores como uma outra etapa, ou um outro estágio. Mas nós vamos falar sobre qualidade na indexação na nossa terceira live desse módulo. Então, a etapa de análise, ela vai extrair os assuntos do documento para a sua recuperação. Ela deve considerar o documento em si, o documento propriamente, e também o que motiva um usuário a buscar por aquele documento. A ideia de reconhecer os interesses do usuário é fundamental durante a análise. E aí, outro ponto importante também comentado é o fato do formato do documento determinar como deve ser feita essa análise. E os conhecimentos prévios, né, conhecimentos da área específica, capacidade de relacionar o documento que se tem em mãos ou que está indexando com outros documentos presentes na base de dados, na unidade de informação. Então, a etapa de análise, né, muito do que nós vimos, a gente pode destacar essas características aí que são bem importantes. E a etapa de tradução? Né? A etapa de tradução, ela requer a adoção de uma linguagem de indexação que vai traduzir os conceitos lá identificados. Essa tradução, ela pode adotar uma linguagem documentária,
né? E aí essa linguagem documentária, ela vai ser uma lista de termos autorizados, um conjunto de descritores previstos que fazem parte de um tesauro, que fazem parte de uma taxonomia, ou seja, é uma linguagem controlada, uma linguagem, uma lista de descritores que já são indicados previamente para serem usados na tradução. E eu posso também fazer essa tradução adotando termos da linguagem natural. Então, são dois caminhos. Os termos da linguagem natural são os termos que estão presentes no próprio documento indexado. Então, se eu identifico um conceito que é abordado pelo autor e eu utilizo um termo que está ali presente no próprio documento, ou seja, eu retiro um termo do próprio documento para representar o conceito trazido pelo autor, eu estou adotando a linguagem natural na etapa de tradução. Então, a gente tem esses dois caminhos: usar os termos do próprio documento ou usar uma linguagem documentária, uma linguagem controlada que oferece um conjunto de termos para serem usados na tradução. E essa decisão de qual linguagem utilizar, ela depende da política de indexação. A política de indexação, que é o nosso último tema da disciplina, ela é a definição, né, de quais são os procedimentos adotados dentro de uma instituição para realizar a indexação. Então, ainda que essa política de indexação ela não esteja formalizada, né, ela não seja, em algumas instituições, um documento publicado, um conjunto de regras aprovada por comitês superiores, o conjunto de regras pactuado entre os indexadores representam aí essa política ou o caminho que a instituição deseja seguir na indexação. E aí, esse caminho, uma das importantes decisões dessas informações a respeito do que deve ser adotado enquanto política de indexação é a definição do tipo de linguagem a ser utilizado. E aí, quando nós formos falar de linguagem documentária, né, nós vamos ter também no módulo 3 esse conteúdo específico, nós vamos ver que existem implicações muito próprias, né, e características da linguagem documentária. Hoje, ao falar de métodos, a gente vai abordar um pouquinho disso também. E essa etapa de tradução, ela é dita como uma etapa bastante complexa, né, onde exige o cumprimento de regras, e essas regras, elas podem favorecer a indexação ou não. Então, na etapa de tradução, eu devo cumprir com regras que podem ali me ajudar, por um lado, e podem complicar o resultado do meu trabalho, né? Ou seja, o resultado da indexação, por outro lado. Então, no que essas regras auxiliam? Na qualidade da indexação. Então, as regras a serem seguidas na etapa de tradução, elas garantem a qualidade do processo de indexação. Elas, por exemplo, indicam qual tipo de linguagem a ser adotado, elas indicam ali orientações para evitar a sinonímia, para evitar a ambiguação, né? Ou seja, para que o resultado da indexação ele não comprometa a recuperação da informação. Então, nesse ponto, as regras da etapa de tradução, elas são muito úteis. Entretanto, se forem regras muito rígidas ou se forem regras descoladas da realidade do usuário ou, enfim, da característica da instituição, essas regras elas podem causar silêncio ou ruído no momento da recuperação da informação. O silêncio é quando eu não tenho nenhum resultado. Então, eu fiz uma busca, eu sou usuário de uma instituição, eu sou, enfim, usuário de uma base de dados, vou fazer uma busca, vou utilizar alguns termos para representar a minha necessidade de busca, e aí eu não tenho resultado nenhum.
e eu sei que essa é a melhor, eu como especialista na área, sei que esses termos utilizados por mim são os mais adequados, sei que esse é o vocabulário utilizado na área, enfim, eu representei a minha necessidade de busca de forma adequada. Entretanto, o indexador não levou em consideração o vocabulário da área, a forma como o usuário se expressa. Então, isso aconteceu por causa das regras impostas na política de indexação da instituição, e o usuário não vai ter nenhum resultado. Então, isso é um problema muito sério. E o ruído é quando o usuário tem um resultado errado. Né? Então, por exemplo, o usuário busca por um termo X, que é o termo ideal para representar um conceito, mas ele recupera um conceito Y. É um conceito diferente daquele que foi buscado. Então, as regras, a adoção de uma linguagem errada, por exemplo, a indicação de uma indexação específica quando deveria ser generalista ou o contrário, também pode causar impacto. Então, essas regras, elas são muito importantes para assegurar a qualidade, mas elas devem ser atentas para não... A gente deve ter atenção no cumprimento das regras e no seu estabelecimento para a gente não causar silêncio e ruído na recuperação da informação. Alguns questionamentos importantes no momento da tradução. Né? Quais as fontes de vocabulário de indexação os indexadores podem se apoiar para escolher os termos? Existem regras que limitam o indexador ao uso de certas linguagens documentárias? As regras definem como usar os termos na língua natural? Então, esses questionamentos sobre o vocabulário de indexação são muito importantes. Eu vou realizar a indexação de uma obra, eu preciso saber se há orientação para o uso de uma linguagem documentária, se tem regras a serem cumpridas, se eu devo usar a linguagem natural e quais são as regras para usar a linguagem natural. Então, aqui eu botei o livro O Hobbit, e eu coloquei ao lado um vocabulário controlado para indexação de obras ficcionais. Então, qual é a orientação? É usar os termos presentes no próprio livro ou é recorrer a uma linguagem documentária, a um vocabulário controlado para indexação de obras ficcionais? Se eu vou usar os termos presentes no próprio livro, quais são os cuidados que eu preciso ter? Eu posso utilizar o plural, eu posso utilizar o termo como ele aparece, eu devo dar algum tratamento para evitar, para aumentar a coerência entre os indexadores, ou seja, para todos utilizarem ali termos semelhantes ou, se possível, iguais, ainda que não seja adotada uma lista de termos autorizados previamente, como, por exemplo, uma linguagem documentária. Então, essas questões, elas são importantes aí na etapa de tradução. Qual o grau, né? Que grau de precisão o indexador pode utilizar para traduzir os conceitos em termos de indexação? Os termos devem ser tão precisos que substituam os conceitos, ou eles podem ter um sentido mais geral? E aí eu tenho um exemplo, né? Eu tenho aí no exemplo do livro Hobbit, termos bastante específicos usados na indexação, como elfos, anões, goblins, né? Que são termos que representam os povos que são descritos no livro, né? Que é um livro aí de literatura fantástica. Ou eu sou um pouco menos específico e determino literatura fantástica como um termo de indexação. Ou eu sou mais generalista ainda e determino o termo ficção como um termo de indexação. Então, veja que eu posso mudar o grau de precisão que o indexador vai utilizar para a definição dos termos. Eu posso ser mais específico, medianamente específico ou generalista. Então, quais são as orientações ou quais são as possibilidades que eu tenho quando eu vou realizar a tradução?
Então, veja que a etapa de análise, ela já ocorreu, ela já me gerou anotações, indicações de conceitos e assuntos que estão presentes nesse livro. E agora, na etapa de tradução, eu estou fazendo questionamentos que me indicam como representar esses conceitos que foram identificados. E essa indicação do nível de precisão é bastante importante. O peso relativo dos conceitos de um documento, ele pode ser definido pelo indexador? Então, existem muitos sistemas que permitem a indicação dos termos mais relevantes na indexação. O resultado do trabalho do indexador, né, o índice, um conjunto de termos, representa o documento como um todo. Então, aí, se eu juntar, por exemplo, numa indexação, os termos anões, batalha e fantasia, o conjunto desses três termos caracteriza o tema desse livro Hobbit, né? É uma opção de indexação desse livro Hobbit e a junção desses três termos representam o assunto desse livro. Entretanto, alguns sistemas permitem que eu defina o peso desses termos. Ok, é um documento que fala de fantasia, entretanto, fala especificamente dos anões no mundo da fantasia. Ou fala muito mais de batalha do que... Fala um pouco menos de batalha do que de anões. Então, esse peso, essa indicação do peso relativo dos conceitos que estão presentes no documento, ela, em muitos sistemas, acontece. E aí é um questionamento que eu preciso fazer para que eu possa indicar quais são os conceitos mais relevantes e, consequentemente, os termos que representam esse conceito e indicar adequadamente na minha etapa de tradução. Em que medida a tradução ela deve ser fiel? Né? Como ser fiel quando um conceito não tem um descritor correspondente? Então, por exemplo, quando eu uso uma linguagem documentária, eu tenho uma lista de descritores que são autorizados para serem usados na tradução. Então, quando eu vou fazer a tradução e não tem um descritor correspondente que atende o conceito que eu identifiquei de forma fiel. O indexador, nesse caso, ele pode usar termos aproximados? Então, também outros questionamentos muito importantes. Aí, por exemplo, o descritor batalha e o descritor batalha dos 5 exércitos. O livro Hobbit, ele vai relatar a batalha, né? O ponto culminante do livro aí é a batalha dos cinco exércitos. Então, ele não fala de qualquer batalha, né? Ainda que seja uma obra de ficção, né? Ele fala de uma batalha específica, bem caracterizada no documento, que é a Batalha dos 5 Exércitos. Entretanto, esse termo ele não vai estar presente naquele vocabulário controlado lá que eu indiquei nos slides, no slide anterior, né? 3 slides atrás. Então, nesse caso, eu vou adotar um termo, um descritor aproximado que está presente na linguagem documentária, ou eu vou ter a possibilidade, observando as regras, de adotar um descritor, né, Batalha dos 5 Exércitos, que é específico o suficiente para representar o conceito que o autor traz no livro Hobbit, ainda que esse descritor tão específico não esteja presente na linguagem documentária indicada para o uso na tradução. Então, eu preciso saber qual caminho eu posso seguir, né? Qual caminho é o mais adequado para a indexação dessa obra na instituição em que eu estou. O indexador ele pode designar os termos de um índice em uma linguagem mais próxima do usuário. Aí eu trouxe um outro exemplo para ficar mais claro para vocês, né? Especialmente para quem não conhece o livro e o vocabulário usado. Então, eu trouxe o exemplo de uma bula, né? Uma bula usa ali um conjunto de termos técnicos e científicos em algumas das suas partes. Então, por exemplo, uma bula de um medicamento como paracetamol, ela pode falar em cefaleia, né, ali no texto presente na bula,
mas eu posso adotar o termo dor de cabeça para facilitar a localização dessa bula no Google, para facilitar que usuários comuns, né, que não conhecem o termo cefaleia, possam encontrar a bula e fazer a sua leitura. Tá? Então, só um exemplo para ficar bem próximo aí de vocês, né? Quando a gente busca, muitas vezes, uma bula de medicamento no Google ou num outro sistema de busca desse tipo de documento, a gente vai perceber que na busca eu posso utilizar termos que são de conhecimento amplo e na bula, no documento em si, eu posso ter termos científicos. Tá? Então, isso também pode acontecer. Eu me aproximo do vocabulário do usuário ou eu sou fiel aos termos da maneira como eles são apresentados no documento. Então, todos esses questionamentos, né, esses 5 questionamentos, eles são muito importantes nessa etapa de tradução. Eles são muito úteis para orientar o indexador na tradução dos conceitos identificados durante a análise. Quais são, então, os problemas enfrentados nas 2 etapas? Então, os problemas enfrentados aí na etapa de análise e na etapa de tradução, os mais comuns. Primeiro, nem sempre o indexador ele é um especialista no domínio, né? Um especialista no assunto que ele vai indexar. Isso é a realidade mais comum que nós temos. Então, é claro que à medida que a gente ganha experiência, a gente vai tomando conhecimento, né, quase como um especialista no domínio. Né? Então, por exemplo, os profissionais que indexam há bastante tempo documentos na área jurídica, ou documentos na área de saúde, ou de meio ambiente, eles vão se familiarizando com aquele domínio, mas isso requer um certo tempo aí de experiência ou uma especialização. E também é comum que em unidades de informação, centros de pesquisas bastante especializados, eu tenha um especialista para ser consultado na indexação. Até que eu já comentei isso com vocês. Então, o primeiro problema aí a ser enfrentado é o distanciamento do domínio ou do assunto que vai ser indexado. O segundo, nem sempre o indexador é especialista em indexação. Né? Então, nem sempre o indexador ele conhece o suficiente, né, das características da indexação, do processo de indexação em si, dos recursos, das tipologias da indexação para realizar um bom trabalho. E isso, naturalmente, deve ser buscado. Então, uma vez designados a fazer indexação, a gente deve obter mais conhecimento sobre o processo em si. Existem novos domínios de conhecimento que são pouco cobertos, né, ou nem são cobertos por linguagens documentárias especializadas, por exemplo. Então, a linguagem documentária, né, um conjunto de descritores definidos para serem usados na tradução, ele auxilia muito o indexador, especialmente quando ele não conhece com profundidade o domínio. Entretanto, muitos conhecimentos avançam muito mais rápidos do que as linguagens. Então, embora a gente possa adotar uma linguagem documentária para auxiliar o indexador, essa linguagem ela pode não estar atualizada o suficiente. Então, isso também é um grande problema. E as inovações terminológicas, elas exigem uma constante atualização, não apenas no quesito linguagem documentária, mas, por exemplo, muitas vezes a gente está habituado a indexar numa área, o próprio direito, que tem incorporado um conjunto de novos termos, né, dado, por exemplo, o direito voltado para o acesso à informação, para crimes tecnológicos e por aí vai. Então, uma área que possuía um conjunto terminológico bastante, digamos, imutável, né, ou com poucas mudanças, nos últimos 10 anos isso tem mudado bastante.
né? Então, imagina, a gente precisa dominar o processo de indexação e estar atualizado com relação aos avanços terminológicos daquela área que a gente vai atuar. Então, esses problemas são problemas aí que afetam o trabalho do indexador nessas duas etapas, em diferentes aí momentos, mas que precisam ser enfrentados.